Sara já havia nos trazido, relembrado, os pontos de suspeição em relação ao ministro Dias Toffoli, acrescentando, claro, ao que o Caio já trouxe também. Quer dizer, a relação dos irmãos do ministro com o resort que teria ligações com o Banco Master, o voo do jatinho em direção a Lima, no Peru, na final do jogo do Flamengo. E isso já teria sido motivo para a Polícia Federal pedir a suspeição do ministro à Procuradoria-Geral da República. A PGR já havia negado. Agora, não temos a informação pela Polícia Federal, mas temos a informação pela nota do gabinete do ministro Dias Toffoli de que a Polícia Federal pediu a suspeição ao ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, por conta de novas revelações que estariam no telefone de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Resta a gente saber que menções seriam essas, Jussara. Olha, Márcio, a informação que eu tenho aqui, só para a gente pontuar tudo que a gente está recebendo dessa informação. Claro. A Polícia Federal tem reafirmado que não há um pedido de suspeição. A manifestação, o comunicado feito ao presidente do Supremo Tribunal Federal é porque encontrou menções a Dias Toffoli, mas também não há detalhes em que circunstâncias, em qual contexto foi citado o ministro Dias Toffoli. Importante a gente pontuar isso, apesar da própria nota do gabinete do ministro Dias Toffoli que você acabou de ler. Tem também aqui algumas apurações do nosso colega Theo Cury, que tem nos ajudado aqui nessa força-tarefa para entender isso. E a informação que a gente tem aqui, com a ajuda do Theo Cury, é que a Polícia Federal levou, sim, ao ministro Fachin, que ao receber isso, receber esse comunicado, avisou o próprio ministro Dias Toffoli para que ele se manifestasse, ele desse uma resposta. E aí é o seguinte, segundo a apuração nossa também, confirmando aquilo que eu tinha falado anteriormente, as menções a Toffoli são genéricas, não há um detalhe específico exatamente do que teria sido essa atuação do próprio ministro Dias Toffoli, não tem uma coisa específica, qual é a relação, falta este contexto. Então, sempre importante a gente pontuar isso. Além disso, segundo também a apuração do Theo Cury, a PF levou ao ministro Fachin porque ele já havia mandado antes para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que já havia negado em outras oportunidades a suspeição outros pedidos de suspeição do ministro Dias Toffoli. Bem, segundo, como a própria nota diz, o ministro Dias Toffoli deve ali responder dentro do processo que não há absolutamente nada contra ele e que essas menções são desconexas com a realidade. Então, para a gente colocar aqui a bola no chão, como a gente costuma dizer, a Polícia Federal, sim, encontrou menções ao ministro Dias Toffoli no celular de Daniel Vorcaro. O contexto, em que condições, quais são essas menções, exatamente o que foi essa menção, não há detalhes ainda sobre isso, mas imediatamente a Polícia Federal fez esse comunicado ao presidente do STF sem fazer um pedido de suspeição, segundo a apuração junto à Polícia Federal aqui, segundo a nossa informação de bastidores. Porém, como vocês já citaram anteriormente, a nota do próprio ministro Dias Toffoli esclarecendo, que houve sim um pedido ali de suspeição. Então, são informações contraditórias, mas por parte da nossa apuração da Polícia Federal, embora tenha sido encontrada a menção, não houve o pedido de suspeição.